É Halloween em South Park, o feriado perfeito para uma cidade onde o absurdo é rotina, e até os mortos voltam à vida para dançar Thriller, a música do Michael Jackson. E quem é fã de carteirinha da série, sabe bem que essa data vai muito além de fantasias e doces. É sobre caos, zumbis, bruxas e também sobre uma boa dose de crítica social disfarçada de piada escatológica. Desde o final dos anos 90, South Park transforma essa data em um espelho distorcido da nossa própria sociedade. Um espelho que ri da cultura pop, das nossas manias e das loucuras do momento. E o mais genial é como cada especial capturou perfeitamente o espírito da época em que foi feito. Desde os zumbis toscos dos anos 90, até a paranoia digital dos tempos das videochamadas e das redes sociais. Cada episódio é um compilado de humor ácido e comentário cultural. E tudo começou lá atrás, em 1997, quando o primeiro especial, que mais parecia só uma brincadeira besta sobre conjuntivite e mortos-vivos, foi ao ar e acabou se tornando uma tradição. Ao longo dos anos, esse feriado virou uma desculpa perfeita para Trey Parker e Matt Stone soltarem as ideias mais insanas e mais afiadas da série. E por mais que tenhamos tido algumas temporadas em branco, South Park acumulou uma coleção incrível de episódios com esse clima sombrio e debochado. Eu sou o Bomberly, e hoje eu vou te mostrar todos esses episódios com temática Halloween de South Park, em ordem cronológica, pra gente entender como o feriado mais assustador do ano acompanhou a evolução da série. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora ver como um simples, doce ou travessura virou um retrato assustador e hilário da nossa própria sociedade. Logo na primeira temporada de South Park, o Halloween já mostrou a que veio com Pink Eye, ou Conjuntivite em português, um episódio que é pura insanidade do início ao fim. Até a abertura ganhou uma versão especial, com a tradicional música tema sendo remixada com efeitos sombrios, e os personagens e cenários em clima de Dia das Bruxas. Foi a primeira vez que o desenho entrou de cabeça no espírito do feriado, e isso ajudou a transformar Conjuntivite não só em um episódio, mas em uma experiência de Halloween completa. E a história começa, claro, com o Kenny morrendo, de novo. Só que dessa vez, o coitado é esmagado por uma estação espacial russa, a MIR, que cai direto em cima dele. No necrotério, os funcionários acabam derramando acidentalmente molho inglês no fluido de embalsamamento. E por algum motivo, isso faz com que o Kenny simplesmente volte à vida como um zumbi. E desse jeito, transformando o primeiro especial de Halloween da série no também primeiro apocalipse da cidade. Mas enquanto o caos se inicia, os outros garotos só querem saber do concurso de fantasias. E é aí que entra um dos momentos mais icônicos dessa temporada. O Cartman vestido como um certo ditador. Essa piada visual é absurda. E até hoje ela é lembrada como um dos primeiros sinais do tipo de humor sem filtros que marcaria a série. Onde conseguiu? Minha mãe que fez, não é legal? Claro que não é legal! E você acha o que é, marica? Indo pra escola. O detalhe mais engraçado é que, por algum motivo, todas as crianças decidiram se fantasiar de Chewbacca. É como se todo mundo tivesse tido a mesma ideia ao mesmo tempo. E também, o detalhe da fantasia do Cartman não passa despercebida. A diretora Vitória, ao ver aquilo, tenta contornar a situação, transformando a nova fantasia dele em um fantasma, que mais parece um membro de um certo grupo supremacista. Ao tentar ajudar, ela só piora a situação cada vez mais. E enquanto isso, a cidade vai sendo completamente tomada pelos zumbis. Só que o mais engraçado de tudo é que o médico local confunde a infecção com um surto de conjuntivite. É o cúmulo do nonsense. Vamos, gente, façam fila, tem pomada de uso tópico para todos. No meio de todo esse caos, o episódio ainda nos agracia com uma paródia hilária de Thriller, com o chefe virando zumbi e dançando ao som de uma música quase idêntica à do Michael Jackson. Essa cena, aliás, foi uma das primeiras grandes homenagens pop da série, e ela é muito foda. No fim de tudo, a cidade acaba por ser salva após o Kyle matar o Kenny, o zumbi original, com uma motosserra, em uma das cenas mais emblemáticas e graficamente violentas da primeira temporada. Oh, meu Deus! Eu matei o Kenny! Filhos da puta! Mas apesar de todo o sangue e bizarrice, Conjuntivite captura perfeitamente o espírito dos anos 90, com aquele Halloween colorido, meio trash, onde o gore e o humor se misturavam sem vergonha. Era a mesma energia de filmes como Evil Dead 2 ou Brain Dead do Peter Jackson, ou até A Noite dos Mortos-Vivos. Só que tudo isso sendo passado pelo filtro debochado de uma animação sem limites. Aqui, South Park ainda estava descobrindo seu lugar na cultura pop, e esse foi o primeiro capítulo que mostrou o quanto o show iria longe.
Se conjuntivite era puro caos zumbi dos anos 90. O episódio Spook Fish, ou na tradução, Peixe Assustador, levou o Halloween de South Park para outro nível, sendo mais sombrio, mais bizarro e, de certo modo, até mais elaborado. Tudo começa quando Stan ganha de presente um peixinho dourado da sua tia que está de visita. E do nada, esse peixe começa a matar pessoas. Sim, é exatamente isso que acontece. E o enredo é basicamente o de O Cemitério Maldito, do Stephen King, só que aqui com um peixe. E isso funciona maravilhosamente bem dentro do absurdo da série. Matar. O desenrolar da trama brinca com aquele tipo de terror doméstico clássico, explorando o medo de algo pequeno, aparentemente inofensivo, mas que, no fundo, esconde um mal bizarro. É o mesmo tipo de ideia que a gente vê em filmes como, por exemplo, Gremlins, Cujo ou até Christine, onde o perigo surge de dentro de algo cotidiano, que de repente acaba virando uma ameaça. E aqui no episódio, o vilão é esse peixe dourado de aquário, o ser mais inofensivo possível, transformado num assassino sobrenatural. E em meio a isso, ainda vemos a Sharon, a mãe do Stan, surtando e achando que o próprio filho é o responsável pelas mortes que estão acontecendo. Enquanto nós, junto com o próprio Stan, sabemos que o verdadeiro culpado é o tal peixe psicopata. E é justamente esse contraste entre o drama da Sharon e o absurdo da situação que torna o episódio tão engraçado. South Park pega aquele clichê clássico de "tem algo errado na minha casa" e transforma numa piada sobre paranoia e exagero. Mamãe, eu tava dormindo e de repente... Tudo bem, querido, tudo bem? Tem um menino tão bom, um anjinho da mamãe. Mas o verdadeiro plot do episódio é o surgimento do Cartman bonzinho, que veio de um universo paralelo. Sim, um Cartman educado, gentil e com barba. Inclusive, isso é uma referência direta ao episódio Mirror Mirror, de Star Trek, onde as versões malignas dos personagens tinham justamente barbas. E aqui a piada se inverte. O Evil Cartman, ou o Cartman do mal, é o nosso próprio Cartman, o da realidade original. O outro, vindo do universo paralelo, é um anjo de tão educado. A gente vê ele fazendo boas ações, ajudando os outros, dando presentes, e o mais assustador de tudo, pedindo desculpas por qualquer coisa. Os outros meninos ficam tão confusos com essa versão boazinha, que até começam a desconfiar de que tem algo errado. Afinal, um Cartman gentil é tão perturbador quanto qualquer monstro de Halloween. Bons amigos, bons amigos, bons amigos! Amo vocês! Enquanto isso, o mistério do peixe assassino vai ficando cada vez mais estranho. O pet shop de onde a tia do Cartman comprou o peixe foi construído em cima de um antigo cemitério indígena. E é claro que o lugar está amaldiçoado, o que inclusive explica as mortes, os sustos e até o portal interdimensional que trouxe o Cartman do bem para nossa realidade. Mas as coisas saem completamente do controle quando as versões malignas do Stan e do Kyle aparecem para resgatar o Cartman bonzinho e restaurar o equilíbrio entre os dois universos. E no fim, depois de toda a confusão e dos sustos, o Cartman original engana todo mundo, faz parecer que ele é o outro e sai por cima da situação. Você nos enganou! Claro que enganei! Vocês são muito babacas! Vocês são muito babacas! E não dá pra esquecer de mencionar um detalhe absurdo, que é a Spook Vision. Durante todo o episódio, a tela tá cercada por fotos da Barbra Streisand e a frase "visão assustadora". Isso era uma resposta direta a uma entrevista real em que ela criticou South Park, depois de ser retratada como kaiju no episódio Mecha Streisand. E é claro que Trey Parker e Matt Stone transformaram a raiva da cantora em um trocadilho visual genial que acompanhava cada cena do episódio. No fim, entre toda essa loucura, esse episódio consolidou a tradição dos especiais de Halloween em South Park. Era o show deixando de ser apenas um desenho provocador e começando a brincar com suas próprias regras. E, convenhamos, nenhum outro episódio conseguiu fazer o mal parecer tão fofo e bizarro quanto o peixinho dourado olhando para a câmera e escrevendo: Matar. Se Spook Vision mostrou que South Park podia misturar terror e sátira com um toque de genialidade, o especial seguinte, chamado A Banda Korn e o Mistério dos Piratas Fantasmas, provou que o Halloween podia ser puro nonsense, e ainda assim, um retrato perfeito da cultura pop dos anos 90. Lançado em 1999, o episódio é uma grande paródia do desenho Scooby-Doo, com a Banda Korn aparecendo como versões animadas de si mesmos e caindo em uma confusão envolvendo piratas fantasmas, como o nome do episódio sugere. A trama começa com os garotos indo ver o Recanto Fantasma, no cais de South Park, algo que eles logo de cara deixam claro achar gay. Uma vez, há uns 8 meses, vi 2 caras se beijando no parque. Foi a coisa mais gay que já tinha visto até ver esse Recanto Fantasma FM. E enquanto isso,
O Padre Maxi tenta convencer a cidade de que o Halloween é uma celebração demoníaca, mas é claro que ele é solenemente ignorado. Inclusive, essa mistura de moralismo e hipocrisia que o padre representa é um dos primeiros indícios do tipo de humor social que South Park exploraria mais tarde. Mas aqui, o foco ainda é a paródia pura, com o exagero, o ridículo e o absurdo, convivendo lado a lado. Logo em seguida, vemos os meninos dando de cara com os alunos da 6ª série, que contam a história dos fantasmas piratas e pregam sustos neles. Isso é só uma velha lenda. Peguei vocês de novo. Para se vingar, as crianças decidem fazer algo completamente absurdo: desenterrar o corpo da avó do Kyle e usá-lo para assustar os valentões. E eles realmente fazem isso. À noite, vão até o cemitério, tiram o corpo do túmulo e depois o escondem no cais. Mas antes que a cena corte, um cachorro aparece e leva o cadáver embora. Enquanto isso, a banda Korn está a caminho da cidade para fazer o show de Halloween no cais. Mas no meio da viagem, eles veem as aparições dos piratas fantasmas, se assustam e acabam despencando de um penhasco, caindo direto em South Park. E é a partir daqui que o episódio abraça de vez o tom de uma paródia de Scooby-Doo, com a banda encontrando com os meninos no cais, juntos do seu mascote, Niblet, enquanto fazem gestos e dizem falas caricatas. E aquele é nosso amigo Niblet. Ei, pra onde ele foi? Niblet adora batata frita. Niblet! O Padre Maxi, por outro lado, aproveita o caos do corpo desaparecido e dos fantasmas atacando para reforçar o seu discurso de que o Halloween é coisa do demônio. E claro, ele culpa a banda Korn por atrair o satanismo para a cidade. E essa é uma crítica direta ao pânico moral dos anos 90 e 2000, quando o rock e o metal eram alvos de pais e pastores que viam o mal em tudo e acabavam provocando uma histeria coletiva. Mas enfim, o episódio chega ao clímax com a banda Korn tentando usar os seus Korn Powers, habilidades ridículas que os transformam em versões de milho com superpoderes, que, claro, não servem para absolutamente nada. Enquanto isso, quem realmente salva o dia é o Niblet, o mascote da banda, que captura os fantasmas e revela toda a farsa. E no melhor estilo Scooby-Doo, o vilão é exposto como sendo o próprio Padre Maxi, que inventou toda a história dos piratas fantasmas para provar que o Halloween era coisa do demônio e culpar a banda Korn por isso. E aí só precisou criar um navio fantasma, usando umas velas, um espelho e 2 esquilos. No fim do episódio, a banda faz o seu show no cais, enquanto Kyle e os meninos finalmente conseguem assustar os colegas com o cadáver da avó, que foi vomitada pelo cachorro na cena anterior. Talvez esse seja o especial de Halloween mais caricato e cartunesco da série. É uma cápsula do tempo dos anos 90, misturando metal, Scooby-Doo, pânico religioso e piadas politicamente incorretas em um pacote só. E sobre as piadas politicamente incorretas, eu esqueci de mencionar que tem esses 2 funcionários do cemitério, que ficam o episódio inteiro insinuando que desenterraram a avó do Kyle pra fazer, essas coisas aí que eles vão falar. A razão mais plausível é que alguém quis ter sexo com o cadáver. Esse episódio encerra o Halloween da Era de Ouro de South Park de forma brilhante e bem nonsense, característico das temporadas iniciais do show. Depois dele, nós damos um grande salto e vamos até a 10ª temporada, onde temos um dos episódios mais controversos dessa lista. Agora chegamos em Inferno na Terra 2006, um dos episódios mais icônicos e polêmicos da história dos especiais de Halloween de South Park. Aqui, o foco muda completamente. Em vez de acompanhar as crianças, vamos direto pro inferno, para acompanhar Satã organizando uma festa, no melhor estilo daquelas comemorações adolescentes de 15 anos. O episódio começa com ele completamente obcecado pelos detalhes do evento, falando em pulseiras exclusivas, lista VIP, decoração impecável e, claro, também sobre a sobremesa perfeita, um bolo em formato de Ferrari. Sim, ele quer um bolo do tamanho real de um carro. E coloca ninguém menos que Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy como encarregados da entrega. E para quem não conhece esses nomes, nós estamos falando de 3 dos serial killers mais famosos da história dos Estados Unidos. E aqui, South Park transforma esses assassinos em uma paródia muito engraçada dos 3 patetas, com eles tropeçando, brigando entre si e, acidentalmente, matando todo mundo que tenta ajudá-los. É uma sequência que mistura humor físico com o grotesco. É absurdo, violento e, de algum jeito, muito engraçado. Por que você o matou? Sou uma vítima das circunstâncias. Quem é você pra bater? Sai fora. Enquanto isso, na Terra, os meninos tentam invocar o espírito do rapper Big Smalls, repetindo o nome dele 3 vezes na frente do espelho. Mas é claro que a coragem deles vai embora rápido. Os garotos entram em pânico, e o Cartman literalmente borra as calças antes mesmo de terminar o ritual.
Oh, meu Deus, eu borrei a calça. Galerinha, eu borrei a calça. E quem acaba realmente completando o ritual é o Butters. Mais tarde, em casa, ele invoca o espírito do Big Smalls, e isso deixa o rapper muito puto, porque ele estava indo para a festa do Satã, e agora o Butters vai ter que ajudá-lo a chegar até lá. Essa subtrama é bizarra e muito boa. Você não entende, idiota? Não vou perder a festa. Que festa? Já tenho minha pulseira, está vendo? Tem que me levar a Los Angeles. O grande trunfo de Inferno na Terra 2006, porém, tá na forma como ele transforma o Halloween no espelho da cultura da época. A Festa do Satã é uma paródia direta do My Super Sweet 16, um programa da MTV que mostrava adolescentes milionárias surtando com detalhes das suas festas. Inclusive, ele mesmo menciona o programa diversas vezes em um episódio. E o próprio diabo acaba se tornando uma caricatura dessas adolescentes, mimado, inseguro e obcecado com status. Tem até um momento em que ele se irrita porque tudo que ele quer fazer na festa, o P. já fez, o que o levou, inclusive, à ideia do bolo de Ferrari. Sim, eu não quero fazer esse pedido e já fez. Que tal uma máquina de rosquinhas? O Didi fez isso? Didi fez, sim. Um bar cheio de sorvete. Didi fez. Droga, o que o Didi não fez? E claro, é impossível falar desse episódio sem mencionar a maior polêmica dele. Durante a festa, um convidado aparece vestido de Steve Irwin, com uma raia espetada no peito. Isso apenas algumas semanas depois da morte real do apresentador. O Satã até chega nele e pergunta se ele não acha que é muito cedo pra isso. Mas ele responde que é o próprio Steve Irwin, e então é expulso da festa por não estar fantasiado. Esse foi um dos momentos mais controversos da série, e que gerou críticas pesadas da mídia na época. E ao mesmo tempo, também reforçou como South Park sempre foi uma sátira sem freios. Tem que ir embora. Mas sou eu, Satã. Steve Irwin. Eu sou o caçador de crocodilos. Ah, mas então, cara, você tá sem fantasia. Lamento, mas vai ter que sair. Espere, pensei... Enfim, depois de tanto drama, Satã, após surtar porque o bolo do carro não era de uma Ferrari, percebe que virou exatamente o que ele mais despreza, uma garota mimada de reality show. E o episódio termina com ele pedindo desculpas aos convidados, deixando todos curtirem a festa, inclusive os padres católicos, que dançam segurando meninos acorrentados, numa das críticas mais ácidas da série ao cristianismo. Inferno na Terra 2006 marca uma virada definitiva nos especiais de Halloween em South Park. Ele abandona o terror clássico e abraça a sátira cultural em tempo real, deixando de ser apenas um especial de Halloween e virando um espelho do mundo, refletindo um inferno real, que é a cultura pop moderna. Agora a gente chega em um dos episódios mais geniais dos especiais de Halloween, chamado Um Pesadelo no FaceTime, da 16ª temporada. Aqui, o foco não está em monstros ou fantasmas, mas num terror muito mais real, que é o medo de ficar preso no passado. O Randy, num dos seus surtos clássicos de empreendedor visionário, decide comprar uma loja da falida Blockbuster, achando que vai reviver a magia do cinema físico. Só que, é claro, o mundo todo já tinha se rendido ao streaming, e enquanto todo mundo se diverte com o Halloween, Randy tá lá, vagando pelos corredores vazios, enlouquecendo aos poucos e prendendo sua família consigo, em uma paródia magnífica da obra O Iluminado, do Stephen King. A forma como o episódio imita os trejeitos do personagem do longa, Jack Torrance, é hilária. Randy anda pela loja como um fantasma, conversando com clientes imaginários e até sendo aconselhado por espíritos sobre como manter o negócio vivo, em uma paródia direta das cenas mais tensas do filme. Quem? Barbie Michael? Oh, entendi. Aham. Espera um minuto, Karen. Você está querendo alguma coisa? E enquanto isso, Sten tenta aproveitar o Halloween com os amigos, mas o pai obriga toda a família a ficar presa na Blockbuster, ajudando a tocar o negócio. E preso no meio da loja fantasma, ele acaba participando da noite à distância, pelo FaceTime. E o que já era uma piada visionária em 2012, hoje parece quase profética. O episódio brinca com a ideia de isolamento digital e mostra como até os momentos mais simples, como sair fantasiado com os amigos, estavam começando a ser substituídos por telas e conexões virtuais. E claro, nesse episódio tem também o Cartman, fantasiado de Hulk. Ele passa o episódio todo sendo confundido pelas pessoas. É uma piada simples, mas perfeita. Oh, puxa, olha, querida, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor e o Bruce Vilanch. Não sou o Bruce Vilanch! Mas o coração desse episódio é o contraste entre o pai e o filho. O Randy, preso na nostalgia da Blockbuster, representa o medo de deixar o passado morrer. E o Sten, participando da vida por uma tela, representa um novo mundo, prático, mas vazio. E no meio disso tudo, ainda tem o toque clássico de South Park. Nós temos piadas com o Gangnam Style, referências a filmes como Blade Runner, Halloween 4 e, claro, também aos Vingadores. É uma colagem da cultura pop, que faz o episódio parecer um compilado perfeito do ano de 2012. Gangnam Style?
No fim das contas, um pesadelo no FaceTime não é só sobre fantasmas ou vídeos amaldiçoados. É sobre o medo real de ficar preso no tempo. A blockbuster falida, o pai obcecado pelo passado e o filho tentando se conectar à distância, formam um retrato perfeito do terror moderno, que é o de ver o mundo mudar rápido demais, enquanto a gente tenta segurar o que já morreu. E talvez esse seja o truque mais inteligente do episódio, transformar a nostalgia em um verdadeiro filme de terror. O episódio Crianças Góticas começa de uma forma poeticamente trágica. Henrietta e os outros góticos recitam versos de Edgar Allan Poe no quarto dela, até que a mãe interrompe o ritual para chamá-la até a sala e dar a notícia mais temida por qualquer adolescente alternativo. Henrietta é informada que vai ser enviada para um acampamento de reabilitação para emos. E a partir daí, o episódio vira uma jornada absurda sobre identidade, autenticidade e o medo de virar um poser. Eu não vou pra porra do acampamento! É por 2 semanas e quando você voltar falaremos sobre devolver alguns dos seus privilégios. Não vou voltar porque eu estarei morta, caralho! Quando Henrietta volta, algo nela tá diferente. Ela não só parece curada, ela agora é emo. Michael, então, vai à casa dela e ao tentar confrontá-la, descobre que tem algo errado. Ele até avisa aos outros e marca um encontro, mas ao chegar em casa, seus pais também o levam à força para o acampamento de conversão. Desesperados para salvar o amigo, os outros góticos percebem que não têm escolha e decidem unir forças com os vampiros, que, aliás, ainda estão ressentidos desde o incêndio da Hot Topic, no episódio O Incastigável. Essa união forçada é o ponto alto do humor do episódio, com dois grupos igualmente melancólicos e pretensamente únicos, brigando para provar quem é o mais incompreendido. E se tudo isso for um pouco mais estranho do que o normal, é porque esse episódio é mesmo um experimento dentro da série. Crianças Góticas praticamente não tem Sten, Kyle, Cartman ou Kenny, a não ser como um personagem de fundo. E até o tema de abertura foi refeito num estilo diferente, com as crianças góticas cantando uma versão sombria da música da abertura original. Trey Parker e Matt Stone usaram esse episódio de maneira brilhante para dar voz a personagens secundários, quase como um spin-off dentro de South Park. E ainda tem uma curiosidade que marcou esse episódio por trás das câmeras. Por causa de uma queda de energia no estúdio, a equipe não conseguiu entregar ele a tempo, e Crianças Góticas acabou se tornando o primeiro episódio da história de South Park a não ir ao ar no prazo. Anos depois, agora em 2025, vocês devem ter visto que tivemos o segundo caso, depois de toda a polêmica envolvendo a situação política americana. Só que dessa vez a gente não teve um motivo bem esclarecido, igual no episódio dos Góticos. E para uma série famosa por produzir tudo em poucos dias, esses atrasos acabam virando lendas nos bastidores, quase como um símbolo da exaustão criativa e do ritmo insano da produção. Mas enfim, continuando o plot do episódio, as crianças invocam o espírito de Edgar Allan Poe para ajudá-los, numa sequência exagerada e ao mesmo tempo brilhante, com o espírito agindo como um escritor arrogante e dramático, debochando dos próprios clichês góticos que ele escreveu. E com o fantasma no grupo, todos partem para resgatar Michael, e acabam descobrindo que os emos do acampamento eram, na verdade, plantas mutantes, criadas como parte de um experimento bizarro. Mas depois, quando a trama finalmente parece atingir o auge da loucura, vem a última reviravolta. Tudo isso era uma farsa. Não existem plantas mutantes, e eles estavam participando, sem saber, de uma pegadinha em um reality show. E não suspeitou de nada quando as plantas pediam para converter os góticos em emos, quando na verdade eles são exatamente a mesma coisa? Acho que eu devia ter percebido. Eu sou um idiota. No fim, os góticos revelam toda a verdade para Henrietta, e tudo acaba voltando ao status quo, com eles frustrados, mas convencidos de que continuam sendo os únicos que entendem o mundo. Crianças Góticas talvez seja o especial de Halloween mais diferente de todos. Não tem monstros, nem sustos, mas fala sobre algo muito mais assustador, que é perder a própria identidade. No fim das contas, o episódio mostra que o verdadeiro horror não está em fantasmas ou demônios, mas em se tornar parte de uma massa que pensa igual, se veste igual e jura ser diferente. É o tipo de ironia que South Park faz melhor do que ninguém, usando o Halloween, o feriado das máscaras, para falar justamente sobre o medo de não ter mais nenhuma máscara para tirar. Nesse episódio, os pais da cidade resolvem comemorar o feriado à moda deles, se vestindo de bruxas, subindo uma montanha e se entupindo de bebida e drogas. E tudo isso parecia apenas só mais uma desculpa pro Randy e os amigos fazerem besteira, até que um deles, completamente chapado, resolve ler um feitiço de verdade e, por acidente, se transforma em uma bruxa de carne e osso. A partir daí, o caos se instala, crianças são sequestradas, a cidade entra em pânico e o Halloween de South Park vira literalmente um pesadelo. O episódio funciona em dois níveis.
No primeiro, é uma comédia absurda sobre um bando de marmanjos brincando de feitiçaria e se dando mal. Mas em um segundo plano, Filhos da Bruxa é uma baita sátira sobre o pânico moral masculino que tomou conta dos Estados Unidos em 2017, logo depois das denúncias contra o produtor de cinema Harvey Weinstein, em um escândalo que deu origem ao movimento Me Too, quando dezenas de mulheres de Hollywood começaram a expor casos de assédio e abuso dentro da indústria. O timing foi perfeito, e lá estão os pais de South Park dizendo que nem todo bruxo é mau e tentando se distanciar do colega possuído. Uma caricatura genial da reação de várias celebridades na época, que tentavam se desvincular da culpa coletiva. A piada é genial. Enquanto o mundo real vive uma limpeza moral, os pais de South Park transformavam o medo da responsabilização em uma verdadeira caça às bruxas. Pois é, não tenham medo de nós achando que vamos raptar crianças. Só a outra bruxa é que faz isso. E também temos Cartman e a sua relação com a Heidi. A garota demora horas pra se arrumar, e ele tá muito puto com isso. É então que, pra não ter que terminar com ela, ele planeja um passeio de Halloween, que, se tudo der certo, vai sair muito mal pra Heidi. E é aí que somos agraciados, com uma excelente paródia de João e Maria, com o casal refazendo a história das crianças perdidas na floresta. Ora, mas o que temos aqui? Chega, vamos lá. No fim, o desfecho das bruxas vem da forma mais irônica possível, com o presidente Garrison entrando em cena e resolvendo o problema com um ataque de míssil vindo de um satélite. Visualmente, Filhos da Bruxa é um deleite. A abertura ganhou uma versão sombria, cheia de abóboras, morcegos, fantasias e um clima macabro. Um toque sutil que lembra os especiais clássicos da série. E enquanto a trama mistura o sobrenatural com a realidade dos Estados Unidos da época, o tom é de uma sátira ácida e certeira. E Randy, com os outros pais, não são apenas ridículos. Eles representam aquela velha geração, tentando manter o controle, quando o mundo claramente já mudou. O episódio Patinetes começa com uma narração melancólica sobre o Outubro Mágico, enquanto vemos South Park sendo tomada por um novo tipo de assombração, que são os patinetes elétricos. Eles simplesmente aparecem do nada, sem dono, sem explicação, e logo todo mundo tá usando. O Sr. Mackey até tropeça em um deles logo na primeira cena, e já percebe que tem algo errado. De quem é essa porra de patinete? Não pertence a ninguém. Ele é eletrônico. Qualquer um pode usar. Eletrônico? E enquanto os adultos se irritam com essa nova moda, as crianças têm outra ideia. Usar os patinetes para pegar mais doces do que nunca. Afinal, se dá para fazer mais casas em menos tempo, por que não transformar o Halloween num speedrun de doces ou travessuras? Mas nem todo mundo entra na brincadeira. O Kenny é deixado de fora porque ele é pobre e não tem celular. E como os patinetes dependem de um aplicativo para funcionar, ele acaba sendo excluído pelos amigos. Ser pobre ia foder com você. Mas você não quis ouvir. Continua sendo pobre. Agora tira as bruxas se você não tem celular. Enquanto isso, o episódio entra em colapso com a bagunça crescente. Temos patinetes por todos os lados, acidentes nas ruas e até todos os adultos em pânico, tentando comprar $6.000 em doces, para evitar a fúria das crianças motorizadas. É o caos de South Park na sua melhor forma. No clímax, o Ken acaba se unindo ao Sr. Mackey na missão de destruir a torre de sinal e salvar o Halloween. O plano é insano, mas acaba funcionando, e o episódio termina de um jeito agridoce, com o Kenny mais velho narrando o evento como sendo o último Halloween de verdade antes de tudo virar digital. Essa narração dá ao episódio um toque de nostalgia inesperado, com uma pausa reflexiva no meio da sátira. Aquele foi o último dia das bruxas pra valer, como o dia das bruxas. Foi a última vez e foi ótimo. Falando de crítica, patinetes é uma baita metáfora sobre consumo e desigualdade. As crianças que têm celular e acesso à tecnologia vivem a festa ao máximo, e as que não têm, como Kenny, ficam para trás, no escuro. É o Halloween como o espelho da era dos aplicativos, rápido, competitivo e cada vez menos humano. No fim, esse episódio traz o espírito clássico de South Park, com foco nas crianças e a mistura entre nostalgia e modernidade. É um especial que não só celebra o Halloween, mas também lamenta o quanto a magia da infância foi engolida pelas chelas. Depois de tantos anos reinventando o Halloween, South Park chega a um ponto curioso em 2019, com o especial do Dia das Bruxas da Fazenda Integridade. E logo de cara, dá pra sentir um clima diferente dos outros especiais. A série já não é mais sobre os garotos, é sobre o Randy, completamente perdido na própria ideia de integridade. O episódio se divide entre duas histórias. De um lado, o próprio Randy, mergulhando cada vez mais fundo na maconha. Do outro, o Buddies, vivendo uma aventura completamente absurda, amaldiçoado por uma múmia. E visualmente, não dá pra negar que esse episódio é incrível. Temos uma abertura com esqueletos dançando, abóboras iluminando a fazenda, e até o Toalhinha saindo de um caixão completamente chapado. E até os créditos estão diferentes.
com a tipografia derretida remetendo a sangue. Um toque estético que mostra como o especial foi pensado como uma celebração de Halloween de verdade, quase como uma lembrança da era clássica. Mas claro que aqui, com o cinismo da integridade. E enquanto o Halloween toma conta da cidade, o Randy tá obcecado em lucrar com a edição temática da maconha versão Dia das Bruxas. A Shelley, por outro lado, não suporta mais nada relacionado a Eva e tenta sabotar o especial com a mistura maluca que ela cozinha. Mas o tiro sai pela culatra e a mistura só acaba turbinando ainda mais a planta. Seja lá o que a sua filha jogou nessa porra, cara, ela ficou mais forte que nunca! E é claro que o Randy usa isso a seu favor. Só que depois, já na festa de Halloween da fazenda, ele começa a ver as pessoas que consumiram seu produto especial se transformarem em versões zumbificadas de si mesmas. É uma cena muito legal, visualmente falando. Do outro lado da cidade, o Butters vive o seu próprio filme de terror. Durante uma visita ao museu, ele liberta uma múmia amaldiçoada e passa o episódio inteiro tentando se livrar dela. Só que, diferente do que parece à primeira vista, a múmia é tudo menos inofensiva. Ela se aproxima do Butters de um jeito manipulador, fingindo afeto, enquanto prende ele em um ciclo de culpa e dependência. E quando o Butters tenta se afastar, ela explode, destrói as coisas e ainda convence todos à volta que ele é o problema. Um comportamento tóxico, digno de um namoro adolescente. Está intimado a comparecer no tribunal e até lá sugiro que você e a múmia fiquem longe um do outro. No fim, esse episódio termina com o Butters e a múmia seguindo caminhos opostos, e o Randy ainda preso na fazenda de maconha. Esse especial deixa uma sensação agridoce, de que o Halloween da série, talvez, chegou em um ponto de virada. É até um pouco divertido, visualmente marcante e com alguns momentos memoráveis, mas também soa como algo bem diferente dos primeiros especiais. E até hoje, esse foi o último episódio de Halloween de South Park. Mas mesmo quando o calendário não marca 31 de outubro, South Park sempre dá um jeito de manter o espírito do Halloween vivo. O show parece ter uma queda por tudo que é macabro, e às vezes os episódios mais assustadores nem são, oficialmente, especiais de Halloween. Um ótimo exemplo disso é Celebridades Mortas, da 13ª temporada. O episódio mergulha no absurdo quando o Ike começa a ver fantasmas de celebridades recém-falecidas, com até o Michael Jackson no meio. É uma mistura perfeita de comédia sobrenatural e crítica social, zombando da forma como a mídia e o público transformam a morte de famosos em espetáculo. E o mais curioso é que, mesmo sem ser um especial de Halloween, ele tem tudo o que o feriado representa: fantasmas, possessões, sustos e, claro, muita ironia. Depois vem a Noite dos Desabrigados Vivos, da 11ª temporada, que é uma baita homenagem aos filmes de zumbi. No episódio, a cidade é invadida por uma horda de moradores de rua, que repetem o tempo todo querer um trocado. O capítulo é uma paródia direta dos clássicos do George Romero, mas com aquele toque South Park, transformando uma crítica social sobre pobreza e indiferença em uma comédia apocalíptica muito engraçada. E para fechar, é impossível não mencionar Pandemia e Pandemia 2, da 12ª temporada. Aqui o medo vem em forma de porquinhos da Índia gigantes, vestidos de piratas, abelhas e coelhos. É uma das tramas mais insanas já feitas, e justamente por isso ela é tão memorável. A história começa com as bandas de flotas peruanas sendo presas, o que acaba liberando as misteriosas criaturas mutantes que destroem o mundo. É uma mistura do filme Cloverfield com documentário e comédia nonsense, com o Randy filmando tudo como se fosse o cinegrafista mais inútil da história. E assim, depois de revisitar mais de 2 décadas de sustos, risadas e caos animado, dá pra dizer que o Halloween em South Park é muito mais do que um feriado temático. É praticamente um retrato da própria evolução da série. Lá no começo, nos anos 90, tudo era por absurdo. Zumbis, peixes assassinos e crianças tentando ganhar concursos de fantasia. Era um humor cru, meio tosco e totalmente imprevisível, que fez a gente se apaixonar pelo show. Mas com o passar dos anos, esse caos começou a ganhar camadas. Os episódios deixaram de ser só sobre os garotos e passaram a olhar para o mundo adulto, para os medos coletivos e para as contradições da sociedade moderna. O Randy virou um novo espelho da insanidade coletiva, e o Halloween deixou de ser um evento de susto para se tornar um palco da sátira cultural. A cada episódio, South Park mudava o tipo de monstro, mas o medo era sempre o mesmo, o de ver o mundo perdendo completamente o senso. E talvez seja isso que torna esses episódios tão especiais. Porque, no fundo, o Halloween de South Park é uma metáfora do próprio espírito da série, uma mistura perfeita da risada, da crítica e do caos. É a celebração do ridículo humano, o deboche do que a gente teme, e o lembrete de que nada é sério demais para ser zoado. Se você curtiu essa viagem pelo lado sombrio e hilário de South Park, já sabe,
deixa o seu like, comenta qual especial é o seu favorito e continua assistindo um desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima.